Vamos lá, gente. Eu trouxe uma palavra para vocês. Algo que Deus tem falado bastante comigo, sabe? Deus, ele ainda está escrevendo a sua história. E é engraçado que depois que a gente passa, acho que dos 30, vamos falar dos 30 para os Zenta. Quando a gente entra mais no Zenta, a gente acha que a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer, né? A gente acha que a minha história já está escrita, né? Mas não tá. Tem muita coisa ainda para acontecer. E no meio desse processo, muitas mulheres acham que Deus se esqueceu de você, sabe? E às vezes a gente olha assim, eu já recebi tanta promessa, eu recebi uma promessa uma vez, quando eu era adolescente, nessa igreja aqui, adolescente, uma promessa que a pessoa virou e falou que eu ia liderar jovens, que eu ia estar com jovens. Eu ri na cara do pastor. Pode sentar, meninas. Oh, Jesus. Eu achei que ela estava aqui já. O som estava tão bom. Ai, o som tá tão gostoso. E eu recebi essa palavra e eu ri, na verdade, porque eu era uma criança, era uma adolescente, a mesma coisa que eu falava pro Gabriel, e eu não tinha consciência daquela profecia, do poder daquela palavra, né? Mas depois de um longo tempo, a promessa se cumpriu. Eu era namorada do Daniel, noiva, e o Daniel assumiu os jovens. E eu me lembrei disso. E Deus me falou assim, lembra quando eu te dei aquela palavra e você... E quantas de nós hoje, às vezes não recebemos algo e a gente acha que aquilo está adormecido, que aquilo está esquecido, que a sua história já está escrita ou que nem vai mais se cumprir. E eu queria dizer algo para vocês. Em Jeremias 29:11, fala assim, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais, desejais, né? E quantas vezes, no meio dessa caminhada, a gente não se sente sobrecarregada, cansada, fadigada, pressionada. E a gente se sente muitas vezes sozinha, incompreendidas. A palavra é incompreendidas, sabe? E a gente vive, quando eu estava estudando, é como se fosse um deserto. Mas eu fiquei pensando nessa palavra deserto, e eu falei assim, como que eu posso trazer essa palavra deserto para elas, né? E Deus me lembrou da história de Agar. Agar, ela era serva de Sara. Sara desejava, né, ter um filho e ela não podia. E aí Sara vai lá e entrega Agar para Abraão. E quando ela engravidou, ela ficou grávida, elas começaram a ter problemas, conflitos. E o que Agar fez? Fugiu para onde? Para o deserto. Ela se sentiu sozinha, ela se sentiu pressionada, ela passou por situações, eu estou resumindo a história, tá? E ela foi para onde? No deserto. E talvez muitas de nós hoje estejamos vivendo num deserto. Mas eu queria dizer para vocês que Deus, ele continua escrevendo cada capítulo da história de vocês. Ele vê o que ninguém vê. E Agar lá naquele deserto foi onde ela teve das maiores experiências dela com Deus. E foi onde o anjo apareceu para ela e ele disse que era para ela voltar, que a descendência dela teria um bom futuro. E talvez, na hora que ela chegou naquele deserto, como que ela se sentiu? Sozinha, abandonada, largada, pressionada, esquecida. E Deus me mostrou, e assim, muitas vezes eu me sinto assim, de correria mesmo, gente, do nosso cotidiano. E às vezes a gente se sente cansada, se sente... quando eu disse incompreendidas, às vezes a gente chega para os nossos maridos, o Daniel é aquele cara que ele fala assim, não adianta você chorar na minha frente, que choro não me comove. Mas eu estou dizendo assim, às vezes a gente está querendo dizer algo, poxa, você não está vendo o que eu estou fazendo, eles não entendem, é difícil. Muitas vezes nós somos mais emotivas, nós nos machucamos e nós nos reservamos, nós nos fechamos e vamos nos sentindo cada vez mais lá embaixo, sozinhas. E o que é legal nessa história,
Agar, ela enfrentou conflitos, rejeição, humilhação. E foi lá que Deus encontrou ela. Foi nesse lugar que ela encontrou. Eu não estou dizendo que para você encontrar Deus, queridas, me entenda, você precisa estar num deserto. E o deserto aqui pode ser um tempo de espera. O deserto pode ser um processo que você esteja vivendo, um processo, uma cura. Pode ser algo físico, entendeu? Não é um deserto, não é uma areia, você lá no meio do deserto. Mas é como se você estivesse se sentindo sozinha num deserto, sabe? E aí fala que lá foi onde o anjo apareceu e ele falou. E lá foi onde Agar chamou Deus de El Roi. E significa o Deus que me vê. Cara, desculpa falar cara. Mas isso me pegou. Porque é o Deus que vê. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Deus vê como está o seu coração, Deus vê o que você está passando, Deus vê as situações, Deus sabe da conta que você tem que pagar, Deus sabe a viagem que você... Deus sabe de tudo. E aí, o deserto não é o fim. Muitas vezes nós pensamos que o deserto ele é um lugar de derrota, mas foi no deserto que Agar recebeu direção, foi no deserto que ela recebeu uma promessa, e foi no deserto que ela descobriu que ela era amada e cuidada pelo Senhor. O que acontece? Quando a gente passa por situações na vida, quando a gente se sente cansada, sobrecarregada, eu falo que muitas vezes... Nesse período, se você não se esforçar, ter sua comunhão com Deus, o próprio orar mesmo, até a gente conversou outro dia numa outra ministração, de você ter o seu tempo a sós com Deus, e aí até acho que minha sogra falou, pode ser no banheiro, pode ser no chuveiro, pode ser dirigindo, pode ser. Mas, gente, esses dias eu estava indo trabalhar e quem aqui já dirigiu no automático? Que você está indo... E você tá com a cabeça, tipo, longe, você tá vagando, tudo no automático. E muitas vezes esse vagar tem roubado esse tempo nosso com Deus. E tem nos deixado aonde? Num deserto. E a gente precisa ser cauteloso com isso, a gente precisa ser rápido em reconhecer o tempo de sair, o tempo de lembrar que existe uma promessa para você, que existe uma promessa para os seus descendentes. Ei, saia do deserto, Kátia, se mova as águas, me procure. E esses dias a gente estava conversando, chamada de vídeo, eu e minhas irmãs, e minha mãe estava também, foi tão engraçado. E aí a gente começou a falar de botox. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque a Camila tava com a boca meio assim. A gente começou a tirar um sarro dela. Eu nem lembro o que era. E a Marina entrou na ligação e ela falou, nossa, gente, eu tô acabada. E ela falava sério, sabe? Triste. Ela falou, eu tô acabada, eu não consigo fazer nada. Primeiro que eu não tenho financeiramente. Eu não tenho tempo, porque lá é só eles. Ela é 24 horas com os filhos, a Antonella não vai para a escola ainda, tem a igreja, e foi um desabafo dela ali. Ela falou, eu queria fazer. E aí a gente até na hora falou, vamos parar, de falar isso, né? A gente se sente até culpado, né? Mas, e passou, a gente falou, Marina, para, você nem precisa, brincamos com ela, tudo, e foi. Isso foi numa quinta-feira, quarta ou quinta-feira. Na sexta-feira do Dia dos Namorados, a Marina liga pra gente. E ela falou assim, vocês não sabem onde eu tô. E a gente conversando com ela, né? Falou, onde você está, Marina? Aí ela falou assim, as meninas da minha igreja, 2 amigas que são maravilhosas, têm sido um suporte ali pra ela. As meninas da minha igreja apareceram na minha casa. E falaram assim, se arruma, que hoje você vai ter um dia de princesa. E aí, ela pegou e falou assim, foi o Daniel, foi minhas irmãs. Quem ligou pra vocês? O que aconteceu? A minha mãe, porque minha mãe conhece, né, as meninas, tudo. Alguém mandou mensagem, alguém falou, aí ela falou, o Daniel escutou a conversa? O Daniel nem estava em casa. Ela falou, sabe que o Daniel viu no WhatsApp? O que aconteceu? Ela falou assim, o que aconteceu? E aí a Berenice pegou e falou, não, Marina, eu estava na minha casa e o Espírito Santo falou que eu tinha que fazer algo pra você. E eu compartilhei com a outra, que eu não lembro o nome.
E ela falou, eu tô dentro. Então se arruma que a gente vai passar o dia fora. Elas levaram a Marina numa clínica de estética, na melhor clínica, que é onde a menina faz todo o tratamento. Ela chegou para a biomédica, para não sei quem era, falou assim, ó, é o botox, é o peeling, é isso, é aquilo. Ela fez tudo na Marina. Levou a Marina no salão, a Marina fez luzes, a Marina cortou cabelo, a Marina fez tudo. E ela falava assim, eu não tô entendendo. Ela ia narrando pra gente o dia, e a gente falava assim, Marina, só recebe. Só recebe. Você não desejou? Você não quis? Você não estava num deserto? Você não achou que você estava sozinha? Você não estava. E aí depois, aí ela fez, não foi o Daniel, realmente foi as meninas. E a gente ficou sabendo depois dos pouquinhos dos bastidores, né? E uma das meninas, o marido dela chegou para ela e falou assim, Berenice, a partir de hoje, isso aqui é sua mesada. Porque ela gasta muito. Então falou, você vai ter isso aqui para usar, todo mês. Então você vai usar com o que você quiser. Isso aqui é a sua mesada. É pro mês. Aí ela falou, mas você falou, não, Berenice, é isso aqui, você vai se virar. Você gasta isso, então é isso que você tem. Você se controla e você vai ter esse dinheiro. Aí ela ficou toda feliz. E ela disse que ela foi tomar banho e Deus falou para ela, você vai pegar seu primeiro salário de mesada e você vai usar com a Marina. Aí ela falou assim, eu vou ficar sem nada, porque ele falou que é isso que eu tenho. E aí que ela chegou pro marido dela e falou pra ele, falou, olha, me dá o meu valor que eu vou usar com a Marina. Você tá consciente que isso que você tem, eu tô consciente e é isso que eu tenho. E aí a outra amiga que tava junto falou, eu vou pagar a parte então do... E ela chegou pra médica, a médica falou assim, acho que ela vai na igreja também. Você vai fazer da forma que você faz pra mim, o melhor tratamento. E vou pagar à vista uma parte, a outra você parcela daquele jeito, eu vou te pagar, tá bom? Tá bom. E aí a Marina ficou sabendo, depois a outra menina mandou mensagem, resumindo, ela fez tudo. E a médica mandou uma mensagem pra menina. Sabe aquela parte que você vai acertar depois? Não precisa, é uma oferta pra Marina. Gente, isso mexeu tanto comigo, tanto... Não porque é a minha irmã, também, a gente fica feliz por isso. Mas Deus não se esqueceu. Eu falei, ei, Ele não se esqueceu. Aos seus olhos pode parecer uma coisa supérflua, uma coisa de estética, mas é uma coisa que você deseja. É uma coisa que vai te fazer bem, é uma coisa que vai falar, eu não estou esquecida. Eu não tenho condições hoje, mas o Senhor vai usar alguém para me abençoar. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando hoje. Ele não se esqueceu. E sabe por quê? Esse testemunho nem é meu. Eu nem sei se ela testemunhou isso ainda ou se ela vai. Mas eu fiz parte disso. Porque a gente falou para ela, Marina, descansa em Deus. Vai acontecer, na hora certa vai acontecer. Agar fugiu, sofreu pressão, mas aconteceu. Voltou. Não dá, gente, pra gente ficar limitado na situação, naquilo que a gente tem vivido. Não dá pra gente se fazer de vítima. Quem aqui não se faz de vítima, gente? Às vezes a gente se faz sim, às vezes a gente quer ser notada. Tem uma pessoa que trabalha comigo que quando ela tá assim, ó, todo mundo já sabe que é o dia de ir lá, fazer carinho, abraçar, mimar, sorrir. Porque ela quer atenção, ela tá vivendo a fase dela, o deserto dela. Mas sabe, o Senhor mexeu tanto, gente, essa história da Marina mexeu tanto comigo, porque eu falei, Deus, obrigada. Porque o Senhor cuida dos nossos, o Senhor cuida de vocês. Porque naquela hora o meu desejo era falar, Marina, eu estou transferindo na sua conta. Faz tudo o que você tem que fazer. Mas talvez hoje eu não possa. Mas sabe, Kátia, Deus vai levantar alguém para fazer pelos seus. Deus vai levantar alguém para fazer pelos seus. A minha mãe mandou mensagem hoje, ela estava com a Keren, né? Foi levar a Keren. Eu falei, nossa, obrigada pela vida da minha mãe, porque ela pode cuidar da Keren. A Keren tá sozinha aqui, ela não tem ninguém, ela foi no médico fazer exame. Não, sozinha no sentido de, ela poderia se sentir sozinha. Ela poderia se sentir num deserto, é isso mesmo. Mas ela tem alguém cuidando dela. Sabe, gente, às vezes a gente quer transformar
uma tempestade. Às vezes a gente quer se vitimizar, como eu já disse para vocês. Mas não é essa história que Deus tem para cada uma de nós. Eu não sei o que vocês estão passando hoje. Eu não sei o que está, às vezes, te incomodando. Eu não sei aquilo que você pensa que Deus se esqueceu. Mas Ele não se esqueceu. Eu lembro que desde pequenininha eu falava: um dia eu vou ter um carro novo, com laço vermelho, e eu vou no mercado fazer compra com o meu carro, eu vou comprar o que eu quiser. Eu falava isso desde criança e isso nunca chegava. 3 anos atrás eu ganhei meu carro com laço vermelho. E eu fui no mercado e eu comprei o que eu quis. Às vezes, gente, parece coisa boba. Mas eu queria dizer para vocês, não são coisas bobas para Deus. Deus é aquele que me vê. É o Deus El Roi. Ele te vê, querida. Ele não se esqueceu de você. Você não está invisível para Deus. Ele conhece o seu nome. Ele conhece a sua casa. Ele conhece as suas preocupações. Ele conhece as suas lágrimas. E o mesmo Deus que encontrou Agar no deserto, Ele encontra você onde você estiver. Ele vai te encontrar. Em todas as situações. Seja decisões, sejam direções. Busquem ao Senhor, gente, de todo o seu coração. Em primeiro lugar, coloque Deus à frente das coisas. Porque quando você cuida das coisas dele, as demais coisas são acrescentadas. Eu tenho aprendido muito com isso. Quando você se doa, quando você se doa para o reino, quando você se diz para a sua igreja, para o seu líder: eu estou aqui, Deus está trabalhando a seu favor, as coisas estão se movendo, as coisas estão acontecendo. Às vezes a Kátia acha: estou só fazendo aqui nessa igreja, ninguém me nota, mas um dia pode alguém chegar e falar: poxa, Kátia, hoje isso aqui é para você. E eu não estou dizendo só de bem material, gente, eu estou dizendo de... Quem não quer ser reconhecido às vezes? A gente quer um reconhecimento, porque pra gente, até dentro de casa, muitas vezes, a gente faz tudo, e ainda parece que tem que fazer mais, e parece que a gente é a vítima. Não, meu marido não me vê assim, tá, gente? Mas eu tô dizendo, às vezes é coisa que a gente põe na nossa cabeça. Mas nós precisamos virar essa chave. Agora, entendam uma coisa. O Deus que tudo vê, o Deus que tudo conhece, o Deus que tudo sabe. Mas esse Deus também fala para você orar, esse Deus também fala sobre renúncia, esse Deus fala também sobre você meditar e buscar a palavra para você ter direção, para você não agir por emoção. Eu passei por uma situação essa semana com o Daniel, e aí o Daniel até falou assim: decide, dá um passo de fé, vai. Você vai conseguir, tá na hora. Faz isso, toma essa decisão. Talvez eu, naquela emoção do apoio dele, e eu sei que ele tá sendo usado, mas eu falei: eu preciso orar. Eu preciso ter cautela, eu preciso buscar Deus, eu preciso ter uma direção, eu preciso saber que realmente essa é a melhor decisão para eu tomar no momento. Ou talvez esperar mais um pouco. Eu não posso agir numa emoção. E eu só vou saber isso buscando ao Senhor de todo o meu coração. Porque quando eu tenho a plena convicção disso. Quando é de Deus, você sente paz. Quando é para você dar aquele passo, você sente paz. Quando você fica, será? Quando você fica, será? Ei, espera. Talvez Deus já tenha confirmado para o Daniel: vai. Mas dentro de mim falou: espera. Vai orar. Porque as coisas precisam estar alinhadas, as coisas precisam estar direcionadas. E você precisa ter certeza que você não está agindo por emoção, que você não está agindo por impulso. Quem aqui não comprou por impulso? Quem não compra por impulso? Eu já fiz muito isso. Hoje eu olho e falo: misericórdia, onde que eu dou com a cabeça? Tem coisa que fica, mas eu tô dizendo que são coisas que talvez se você... O simples comprar, às vezes, se você perguntasse, o próprio Espírito Santo vai te falar. Eu já tive situações que eu tava indo, eu falo que é Deus, só pode? Eu vou parar e falar: mas por que? Se você já tem, o que você tá fazendo aqui?
É Deus, gente. Acho que meu marido ora muito, o Espírito Santo, quando ela parar ali na frente. Mas não é isso. É você estar conectado com o Senhor. É o Deus que tudo vê, é o Deus que tudo sabe, é o Deus que não desampara, é o Deus que é um socorro bem presente na hora da angústia. E sabe por quê, queridas, eu tô falando isso? Porque na hora que a tempestade chegar, porque a tempestade vem também. Mas eu já preguei sobre isso. A gente tem duas escolhas. A gente pode, quando tiver vindo a chuva, a tempestade, a gente pode ser aquela mulher que vai, ai, minha chapinha, ai, meu cabelo, ai, só murmurar. Ou a gente pode passar dançando, pulando, igual uma criança brincando na chuva. Você tem duas escolhas. Porque com Deus, mesmo diante da tempestade, você pode passar sorrindo e pulando como uma criança brincando na chuva. Sem Ele, nós vamos murmurar. Sem Ele, nós vamos reclamar. Sem Ele, nós vamos falar que está frio, vamos falar que molhou nossa roupa, que estragou o nosso sapato, que estragou a nossa chapinha. Com Ele é tudo mais fácil. Com Ele você vence o seu deserto. Com Ele você vence a sua frustração. Você se levanta. E sabe, queridas, eu queria de todo o meu coração nessa noite, sabe? Que vocês renovassem a esperança em Deus. Mas a esperança de aquilo que um dia foi prometido para vocês. Aquilo que um dia foi dito através do Senhor para a vida de cada uma de vocês. Ou uma palavra, ou uma promessa que você recebeu. Aquilo que você está deixando ali, ó. E eu falo essa palavra para mim mesma. Para mim mesma. O que você tem feito com aquilo que o Senhor deu? Você acha que a sua história já está escrita? Já está no final? Tem gente que brinca que só está esperando Jesus voltar. Ei, tem tanta coisa para acontecer ainda. Tanta coisa para acontecer ainda, gente. Sabe? E nós precisamos ser aquelas mulheres que influenciam mulheres com coisas boas, não aquelas que são as vítimas, não aquelas que vivem num deserto e falam, se junte ao meu deserto, Sueli, vamos lá ficar juntas. Não, gente. Precisamos ser aquelas que vamos ser suporte umas para as outras. Precisamos ser aquela mulher sábia dentro da casa da gente, porque quando o problema chegar, você tem duas opções também. Ou você pega o problema junto e lamenta, ou bota mais fogo, ou você vai ser aquela que vai orar e vai acalmar. Eu aprendi muito isso com a minha sogra. Minha sogra, qualquer situação que você chega para ela, vamos orar. Domingo a gente estava na casa dela e a gente começou vou falar a palavra discussão, mas não é discussão. Uma discussão, mas não era briga, tá? Mas tipo, todo mundo tendo a sua opinião. Imagina, Miriam, Sueli, Daniel, Pastor Eli e Theo no meio e Gabriel se metendo. Imagina, né? Mas assim, era algo que a gente estava, não, mas faz assim, não, mas faz assim. A minha sogra, vamos orar! Ela fez certo. Porque a gente vai vencer em Deus essa luta. Não vai ser ali quem vence. Tem coisas que a gente só vai vencer no espiritual. Não adianta a gente ficar querendo lutar uma guerra e ainda olhava para ela olhava para mim, eles não estão entendendo nada. Vamos orar. Mas assim, tem coisas que a gente não vai entender mesmo. Eu e a Miriam falava, nós não sabíamos o que estava. Eles não entendiam. Parecia que a gente estava em outra língua. Parecia que estava falando em outra língua. Vamos orar! Mas, gente, até nisso a gente ri, mas é real, sabe? E é isso. Independente do que, vamos orar, vamos nos levantar, vamos ser uma voz. Eu falei que eu falei assim, ó, ou eu tô ficando velha mesmo, mas eu tenho mudado algumas coisas, sabe? Me entendam, pelo amor de Deus. Eu não tenho me importado muito com o que as pessoas dizem. No sentido de, se eu tiver que parar agora e ir no meio do mercado e orar, eu vou parar para você e vou orar. Eu não estou preocupada com o que vão pensar. E antes isso me limitava. Então, o que eu estou querendo que eu não dizer de não me importo do que vão falar, é que eu tô numa idade que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Sabe? E eu espero que vocês sejam assim. Minha amiga chegou do banco faz uns 2, 3 meses. A filha super depressiva e ela chorando, e enfim, eu do lado, e eu isso, e a outra que
que diz que é crente, botando mais pilha de coisas negativas. Eu falei, Mari, levanta, vamos lá. Aí ela olhou, falei, posso orar com você? Ai, pode, eu preciso disso. Orei. A outra passando mal lá, dor de cabeça. Aí eu vi que ela saiu, o gerente dela falou, ela tá lá na sala sozinha e eu quieta. Eu falei, ai gente, eu vou ficar quieta. O Espírito Santo falou, vai lá e ora. Eu falei, eu nem sei o que essa mulher é. Vai que eu oro e o demônio levanta lá e aí o trabalho inteiro vai saber. O Espírito Santo falou, vai lá e ora com ela. E eu cheguei pra ela, falei, Meire, como é que você tá? Ela falou, eu tô assim, eu tô assada. Eu falei, Meire, eu posso orar por você? Ela, por mim? Você vai orar por mim? Ela falou, a única oração que eu recebi uma vez foi de um padre. Gente, que vergonha. Eu orei por ela, ela melhorou, no outro dia ela me levou bolachinha. Mas me entendam, existem pessoas ao seu lado, gente, que estão precisando vencer o deserto delas. Existem pessoas que estão no deserto, assim como Agar foi e fugiu, mas apareceu o anjo dizendo para ela sair daquele lugar. Talvez você vai ser a anja que vai aparecer e vai falar, ei, sai desse lugar. Anja. Lembra da anja? Todo mundo aqui assistiu a novela, né? Ô, Senhor, tenha misericórdia da vida delas. Tinha anja, né? Se apaga essa parte. Mas, irmãs, queridas, entendam. Existem pessoas do seu lado, da sua família, eu não sei aonde, que precisam sair como Agar. O Deus que tudo vê, o Deus que não se esqueceu. O deserto de Agar não foi o fim da história dela. Foi o lugar onde ela descobriu que Deus havia. E o mesmo Deus que viu Agar continua vendo cada uma de nós. Às vezes Agar precisou ir para aquele lugar, para ela entender que Deus estava vendo. Porque quando ela foi, como que ela foi? Ninguém me ama, ninguém me quer, humilhada, passando por uma situação, um perrengue. Vamos falar, gente, é um perrengue. A outra fala, dorme com meu marido, você vai dar um filho, engravida. Começa a ter conflito, porque tem ciúmes, começa, gente. Uma mulher grávida, ela chama atenção, uma mulher grávida, ela tem os seus mimos, uma mulher grávida. E aí, o que aconteceu? Conflito. Vai-te embora. Quem era maior ali? Sara. Vai embora. E muitas vezes a gente está assim em lugares, às vezes a gente não também está se sentindo aceito, coisa da nossa cabeça, tá? E às vezes a gente acha que a gente tem que ir embora. Quantas pessoas não estão machucadas aqui dentro da igreja? Quantas pessoas não estão machucadas dentro da igreja? Porque às vezes acham que estão esquecidas porque não são chamadas para ir na casa da Vanessa. Às vezes porque o pastor passou. A Miriam, teve uma pessoa uma vez que falou que ia sair da igreja 15, 20 anos atrás, eu nem lembro, porque eu não cumprimentei ela. Eu falei, meu Jesus Cristo, eu nem vi a pessoa. Mas eu aprendi. Agora eu passo assim. Mas eu era nova, eu namorava o Daniel, era noiva do Daniel. Mas, gente, eu lembro que a gente não tinha esse suporte ainda todo que tem. Então, eu tirava foto. Lembra disso, Eli? A gente que tirava foto. Tinha apresentação de criança, meu sogro falava, vai lá pegar a Bíblia. Corria pegar a Bíblia. Depois chegou a Marlene na vida, aleluia, glória a Deus, que colocou tudo em ordem. Mas, gente, eu saía daqui igual furacão. Eu não parava para ver. Mas existem pessoas que estão vivendo um deserto. E sabe, não vamos ser aquelas que vamos lá colocar mais fogo, não. Ai, o pastor faz isso comigo também. Ai, a Miriam, ela passa por mim também, não me cumprimenta. Vamos ser aquela que fala, ei, vem cá. Vem cá. Vamos curar isso. Amém, aleluia. Porque senão você vai ficar nesse deserto sozinha. Não que o Senhor não te tire de lá. Não que o Senhor não te cure, que Ele não te ensine sobre perdão. Não que você não vai receber uma palavra, uma direção sobre isso. Mas pra quê? Se você pode vencer com todo mundo junto, com pessoas te levantando e te ajudando. É tão simples, né, gente? Eu ainda peguei... Falei, o que eu vou ministrar, né? E aí Deus falou, você vai ministrar aquilo que você está vivendo. E o que a gente vive? A gente tem que saber, gente, eu vou falar isso pra vocês, nós cristãs. Quem prega aqui? Minha sogra, Vanessa. Quem mais aqui? Todo mundo prega, Joyce. Para as crianças, enfim. Mas eu quero dizer para vocês, pode acontecer. Já aconteceu isso comigo, tá? Vamos supor que eu não chegue. Quem vai levantar aqui e vai pregar? Quem aqui tem algo de bom para dar? Todas nós temos algo de bom para dar. Todas nós temos um bom testemunho para dar. Todas nós temos razões para estar aqui e exaltar o nome de Deus, sabe?
E eu vou falar pra vocês, hoje tava difícil hoje. Ainda ela falou, você vai ministrar? Eu falei, eu vou ministrar. Ele falou, vou ver com a minha mãe. Foi assim, a gente conversando sobre isso. Aí eu falei, não, Dani, eu vou ministrar, tá tudo bem. Eu tava sem voz, a gente põe o... Mas não é isso, não é sobre isso. É sobre prioridades. É sobre onde está o seu coração. E a minha prioridade é estar no centro da vontade de Deus. E eu espero que a de vocês também seja. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, queridas, nós não estamos vivendo o deserto. Agora, se vocês estão passando por situações, como todas nós passamos, como eu disse, uma espera, um resultado, não sei o que seja, algo bom, esperando o seu carro, esperando a sua casa, esperando a sua nova clínica, não sei o que vocês estão esperando. Um bom noivo, marido para sua filha, todo mundo tem motivos, Mas Deus não se esqueceu. A nossa futura empresária, gente, essa mulher vai ser milionária. Amém. Eu já disse isso para ela. Ela vai administrar grandes riquezas. Já disse isso para ela. Eu vejo ela toda poderosa, executiva. E vai ser assim. Mas, enquanto você está na sua espera, o que você tem feito? Eu escutei uma mulher falando, deixa eu ver se eu vou lembrar, tá, gente? Deixa eu ver se eu vou lembrar, que eu me atrapalho. Ela estava falando assim, eu não vou lembrar o contexto, mas ela falava assim, que Davi tinha a promessa de que ele ia ser rei. Ele sabia que ele tinha uma promessa. Mas ele não mudou a essência dele até ele se tornar um. E de não confiar em Deus. Ele continuou sendo um pastorzinho de ovelhas. Até ele se tornar rei. E servindo a Deus de todo o coração. Eu falei, uau! Ele poderia falar, eu sou rei, eu não vou cuidar, eu tenho uma promessa. Ou ele poderia ficar lá cuidando das ovelhinhas lá e falando o quê? Deus se esqueceu de mim, porque a promessa não se cumpriu e eu ainda não virei rei. É sobre isso, gente. É sobre você se lembrar das promessas, da essência, daquilo que um dia foi dito para você. E se você um dia não recebeu nenhuma palavra, nenhuma profecia, minha filha vai orar de novo. Porque eu tenho certeza, às vezes você não precisa, não é só sobre direções, não é só sobre profecias, não é só sobre, é sobre você e Deus, é sobre convicção de coisas no seu coração. Aleluia. E isso nós temos que ter diariamente. Amém? Amém? Era isso que eu tinha pra vocês, viu, gente? Era isso que eu tinha pra vocês, sabe? E a gente tem vivido, gente, dias difíceis, sabe? A gente fala muito sobre isso, a gente precisa até falar o contrário, né? De pessoas doentes, de pessoas perturbadas, de pessoas que se a gente deixar, a gente tem até medo de sair de casa hoje, sabe? Mas nós podemos nos levantar como uma voz para que essas pessoas realmente se encontrem, para que essas pessoas se lembrem da promessa. Quantas pessoas não estão perdidas hoje que receberam uma palavra dentro da igreja? Uma consagração mesmo, um simples ato de consagrar o seu filho aqui na igreja, sabe? Mas hoje as coisas estão tão banais, tão fora de si, fora de controle. Vamos falar fora de controle, que tem gerado uma frieza muito grande, sabe? E se deixar isso entrar no nosso coração, a gente se contamina. Não vamos ser essas pessoas, não vamos ser as descontroladas no trânsito, não vamos ser aquela que vai falar, eu tô com dor aqui, eu tô com dor aqui, aqui. Não vamos ser, meninas, vamos ser mulheres. Vamos ser aquelas que sabem que Deus ainda está escrevendo a sua história, o Deus que tudo vê. E diante de cada situação que se levantar, cada situação, se lembre dessa palavra, o Deus que tudo vê está me vendo agora. Isso faz muita diferença. Deus que tudo vê está me vendo agora. Ele não está me deixando sozinha. Ele conhece e está escrevendo a minha história. Amém?